Olha, dona Júlia, hoje nós prometemos DR, então a gente vai ter que entregar DR. DR não faz todas as pessoas. Ainda bem. Prontíssima? Agora sim. Podemos? Podemos. Vamos lá? Vamos. Em 3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. E eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá. Pode. Um programa pra gente se sentir em casa. E liberado para falar sobre qualquer coisa. É isso. E hoje o nosso bate-papo será sobre Relacionamentos. Você tá namorando, filha? Gente, depois dessa, né, que você chegou chegando... Não estou. E eu não entendo por que as pessoas ficam tão interessadas no status do relacionamento alheio. Na vida alheia, né? Bom, eu vou responder a sua pergunta, mas eu queria deixar registrado aqui que eu acho que é um direito das mães saberem dos seus filhos, filhas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesse mundo violento que a gente vive, querendo dar asas para vocês, entendeu? Uhum. Mas dando resposta ao que você queria e defendido o direito das mães, agora é sério, eu queria saber hoje, que você já está assim, mais madura, você acha que é uma pessoa que gosta de namorar ou sente que está tudo bem assim, ser solteira, não ter compromisso, uma pisciana com um ascendente em câncer? Cara, eu até gosto de namorar, só que eu tô numa fase com muito bode de homem hétero, né? Infelizmente, ao contrário do que as pessoas pensam, sim, eu sou hétero. Então, eu não... É difícil dizer, assim, eu até... Por que, infelizmente, ao contrário do que as pessoas pensam? Não entendi essa parte. Porque na internet eu sou do Vale, né? Ah, é? É. Não sabia, você não contou pra mim. Ué, mãe, lógico que você sabe. Tanto que já me colocaram namorando Bia. Agora as pessoas... Eu vi também que estão achando que eu tô namorando mas Bruna eu não achava agora. que isso tinha se perpetuado. Eu também já passei lá antes, quando não existia internet, lá em Arraial do Cabo, também disseram que eu era... Ah, sim, mas só em Arraial Caso do com Cabo. Arraial do Cabo inteiro. No meu Era caso, uma é internet inteira na minha é. vida, Arraial do Cabo. É, as pessoas acham. Mas tudo bem, eu não desminto não, porque não é como se estivessem falando uma coisa ruim de mim, né? Sim. Então, deixa acharem. Mas eu tô com muito bode de homem. Então, atualmente, eu acho que eu prefiro estar solteira do que estar tendo que aturar macho. Tá, mas você gosta de estar namorando? Eu gosto de estar Entendo que você esteja de bode. Mas esse é um momento que a gente está anunciando aqui. Não, é isso que eu tô falando. Eu gosto de estar namorando, só que atualmente eu não gosto. Pois é, eu acho que você gosta de estar namorando. Eu acho que você tem muito disso de família, de relação. É um lugar que que te pertence. É. E você? Teve muitos namorados? Você começou a namorar cedo, né? Com meu pai. Você saiu de casa, casou muito cedo. Sim. Mas você teve muitos namorados? Então, essa classificação namorada, acho que é uma coisa tão complicada, sabia? Porque... vocês dizem que é a minha geração que coloca isso complicado, que a gente fica Não, botando ficante. É que namorado. vocês dão nome pra tudo, sabe? Essa coisa, hoje, porque é fluida. Não, porque a gente não dá nome. A gente Vocês também... que ficam querendo perguntar e a gente tem que dar nome. Eu fico querendo perguntar? Pergunto não. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, se você fizer as contas, eu tive um período curto para ter namorado. Porque eu conheci seu pai com 17. Que nem a minha mãe, que se casou com 17. Lá fui eu de novo. Sim. Eu saí de casa, me juntei, né, primeiro, né? A gente só se casou 5 anos depois. Mas eu saí de casa aos 17. Então, se você fizer as contas, eu tive um período curto aí para namorar, entendeu? E era um período, gente, que eu namorava muita gente ao mesmo tempo.
Ah, então você não namorava, você pegava muita gente. Sabe? Mas às vezes eu namorava mais de um também, namorava dois. Então, pegava. Namorava três. Não, namorava, mas quando tava no Rio, era no Rio. Quando tava em Arraial, era em Arraial. Não, mas você não namorava, você ficava. Aí eu ia, era com aquela pessoa em Arraial. Sim, Entende? ficava. Porque, sei lá, era diferente, porque não tinha o telefone. Sim. Então não tinha a obrigação de estar no celular. Então era tudo no presencial. Então, quando eu estava no Rio, tinha um namorado no Rio. Quando eu estava em Arraial, tinha um namorado da Arraial. Tinha várias famílias. Entendi. Era um resumo. Então não tinha. Então você não passava pro término. Eu só namorei mesmo, né? Uma pessoa que foi minha primeira vez. Que aí eu namorei. Ah, Foi achei que- ele. Achei que tivesse sido. Ah. Mas antes. Ah, no tablado, né? Época de tablado. Mas então não tinha, você não passava muito por esses términos. Eu não passava. Não tinha muito assim de término. Esse só que foi meu único término na vida. Mas eu namorava muito, de ficar, de namorar. Era assim. Era assim. E você? Você, quando você termina, você pensa logo em refazer? Ou você vive toda aquela fase, vai lá, sofrência, divide com as amigas? Amor, tá fazendo essa pergunta pro público, né? Porque Exato, você sabe que eu eu sou uma sei. pisciana, com ascendente em câncer, lua em escorpião. Então, tudo que eu tenho pra sofrer, chorar, gritar, espernear, assistir filmes românticos. Eu sou assim, quando eu tô na fossa, na bad, eu faço Ela questão quer de sentir a viver bad. e vivenciar a fossa. É e aí eu falo, verdade. mãe, tudo dá pra assistir um filme bem Então, triste, pra chorar muito. Eu acho isso muito engraçado quando ela chega e fala assim: ai, tô tão triste hoje, eu preciso ver um filme triste porque, pra me tipo assim, acabar. já Eu tô na digo, merda, então mas se vamos você já me tá, lambuzar minha de merda, sabe? filha. Ah, é que já tô. É que nem, tipo, você tá triste, você quer colocar uma playlist triste, sabe? Pra viver aquele momento. Não, uma playlist eu entendo, mas eu acho que você cultiva e você divide muito com. As minhas amigas? É. Ah, sim. Com os meus amigos, minhas amigas, sim. Acho que sim, eu compartilho, mas também com família. Mas é que é isso, eu tenho essa coisa de vivenciar a bad, assim, sabe? Então, quando eu termino, eu vivo intensamente aquele momento. E eu não sou a pessoa com um dom, né? De escolher pessoas boas para me relacionar. Eu tenho um dedo bem podre. Eu acho que a Bem gente podre. também vai criando maturidade também nisso. Espero que sim, porque, cara, eu acho que eu não tive nenhum relacionamento. Quer dizer, eu tive um relacionamento mais saudável. Mas de resto, nenhum relacionamento meu foi saudável. Então, é difícil também dizer até que ponto eu dou uma dramatizada na minha bad, que eu acho que sim, eu dou porque eu sou pisciana. Ou, de fato, é porque os meus relacionamentos não são saudáveis, sabe? Eu acho que é 50-50, vou te dizer. Mas o que você acha pior? Ou melhor? O que você acha melhor? Levar um pé... Pior. O que você acha pior? Levar um pé na bunda ou dar um pé na bunda? Pra mim, assim, é muito claro. Eu sou 100% dar um pé na bunda, porra. Não. Dá um pé na bunda, Ah. né? É difícil? Não. Ai, gente, eu acho muito difícil. Acho Deus que me muito. perdoe, mas aí o outro que sofre. Não, é porque assim, não é um pé na bunda, porque pé na bunda parece que você tá só ali numa relação Deu uma e enxotada, vou acabar. É um namorico. Mas, tipo, quando eu vivi o que eu vivi, que eu ia me casar, que eu não. conheci o Otaviano, 10 Não, dias em alto horrível. mar, aí eu voltei com a seguinte certeza: cara, não é para eu me casar com quem eu ia me casar. Foi uma das sensações mais horríveis. Não, horrível. Mas é porque, tipo assim, você já tinha construído uma... Você já tinha comprado casa, sabe? Você já Então, tinha mas o que eu fiz construído foi dar um vida. pé na bunda, foi um término. Foi um término. Foi muito difícil, um dos momentos mais difíceis, assim, para mim, Sim, sabe? imagino. Porque eu já tinha uma vida projetada com uma pessoa, uma programação. Não, mas é que eu tô falando de, tipo, namoros pra minha idade, assim, não namoro de adulto. Porque eu não sou adulta. Não, tô falando de adulta, Júlia. Eu tô falando de mundo adulto. Ah, não, eu não gosto de mundo adulto.
Não sei se vocês já repararam, mas eu tenho uma síndrome de Peter Pan. Mas enfim, no mundo adulto, assim, o terminar, quando você está numa relação que é séria, e um lado entende, sente só uma parte sente, é muito ruim. Como também foi terminar o casamento com seu pai. Sim, mas só eu queria. Pô, mas aí você tá falando de divórcio, mãe. Pé na bunda, então é terminar só namoro. Tô falando de umas coisas mais pontuais. Tipo namorico. É. Então tá, então. Muito pior levar pé na bunda. Tá. Agora que eu manipulei ela pra dar a resposta que eu Exato. queria. Mas eu dei muito pouco, porque eu não tinha namoro. Só Porque minha mãe é geminiana, desapegada, né, gente? Não, Fria. eu total, né? Calculista. Fria. Acabei a relação, amor, dia seguinte, acabei a relação. Não se fala mais, não vai ter foto, não vai ter memória, não vai ter lembrança. Acabei, eu viro a página assim, ó. É impressionante. É impressionante o que acontece. Não sei dizer, não sei dizer. Eu assim, terminei, não pego o ex. Não pego o ex, não tenho recaídas. Nossa, porque eu tenho muita amiga que vai e volta, gente. Eu também, eu não. Terminei. Terminou. Não pego o ex. Terminou. Bom, mas vamos falar para quem está assistindo, né? A gente, que claro, são muitas as maneiras, assim, de levar um pé na bunda, já vimos aqui. Sim. Mas aqui no videocast a gente fala do ponto de vista de duas mulheres héteros, portanto, mulheres que têm seus corações preenchidos ou partidos por homens. E parece que só por isso a nossa chance de quebrar a cara é ainda maior, né? Pelo menos pelas histórias assim que a gente ouve, né? E aí, gente, a gente não sabe se nós mulheres temos um problema ou se na verdade tem assim, tem tanto homem, seja hétero ou gay, enfim, sacana, quanto tem mulher que é vacilona, né? E com esse dilema, a gente achou que era uma boa hora a gente falar com alguém que a gente admira muito. Que a gente ama, né, Jujuba? Eu sou muito fã. Colocaram o nome dela, eu tô indo lá na hora consumir o conteúdo. A gente é cachorrinha dela. Onde ela vai, participação. A gente Sim. já viu que tá lá, a gente vai lá ouvir. Total. A gente vai lá participar, seja onde for. Então, a gente tem aqui... Ninguém mais, ninguém menos. Do que a psicanalista e escritora Ana Su. Dessa vez ela não pôde vir pessoalmente. Mas a gente ainda vai realizar esse sonho de estar com ela sentada porque ela aqui do nosso lado. Lançando, ainda tá em projeto aí com o último livro dela, né? Eu mirei no amor e acertei na solidão. Mas fala. E aí a gente perguntou pra ela, né? Se isso de se relacionar com um homem hétero é realmente mais... de que essa história de se relacionar com um homem hétero é realmente mais difícil, se isso é real, ou se, na verdade, em qualquer relação romântica a gente precisa entender que se decepcionar faz parte. E olha só o que ela disse. Oi, Flávia. Oi, Júlia. Primeiro, quero dizer que estou feliz demais por estar aqui com vocês, especialmente nessa abertura deste trabalho tão lindo, para o qual eu desejo vida longa, muito longa, para além do podcast, mas me refiro ao trabalho entre mãe e filha que vocês estão fazendo e já fizeram muito, com certeza, até chegar nesse formato de podcast. Então, é uma alegria estar com vocês e muitos parabéns pelo que vocês vêm fazendo. Segundo, vamos lá, vou me desdobrar um pouco a partir da questão que vocês fizeram para mim, que, caramba, que questão, não é nem que é difícil, é que é complexa, como as boas questões são. E o que eu penso? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida, uma das tarefas mais árduas, é a gente saber até que ponto certas dificuldades da vida fazem parte da vida mesmo, a vida é difícil. E até que ponto certas dificuldades da vida poderiam ser evitadas, porque são efeitos do nosso exagero neurótico, do nosso medo de viver, da falta de honestidade que a gente tem com a gente mesmo, que faz com que tantas vezes a gente demore tanto para se levar a sério. E vocês tocam nessa questão, né, no osso da coisa,
que é isso. Então, pegando aqui um pouco o meu fio da psicanálise, acho que a gente pode pensar pelo seguinte viés. Uma coisa que nos orienta no pensamento psicanalítico é a noção de desejo. Desejo é um conceito em psicanálise que vai apontar para uma relação constante que a gente tem com um certo vazio, com uma certa falta. No seguinte sentido, na vida animal, a gente tem uma ideia de que aos bichos nada falta, uma vez que o instinto é o suficiente para que eles vivam. Então, os bichos simplesmente vivem. Na vida humana, não tem instinto que dê conta da nossa vida. Ou seja lá qual for a escolha que a gente faça na vida, por mais básica que ela seja, como, por exemplo, o que comer, nada disso é sem consequências de uma certa divisão subjetiva, de uma certa dúvida. Será que eu fiz certo? Será que poderia ter sido melhor? Será que eu devia ter escolhido outra coisa? Então, os seres humanos, que são seres de linguagem, estão constantemente com uma certa dúvida, que é efeito de uma relação com o vazio. Porque se a gente tem opções na vida e a gente não sabe muito bem o que decidir, seja lá o que a gente decidir, nada disso vai nos satisfazer de uma maneira plena, de uma maneira definitiva. Seja lá o que a gente decide em relação à nossa vida, a gente vai encontrar com algum vazio, com alguma questãozinha. E se eu tivesse escolhido outra coisa? E se eu fosse outra pessoa? E se eu tivesse nascido em outra família? E se, quase, né? E quanto mais a gente se demora nesses e quases, menos a gente consegue desfrutar das nossas vidas, né? Porque ficamos apegados a isso da fantasia, do que poderia ser se não fosse aquilo que foi. E, no entanto, a gente só pode saber daquilo que é, daquilo que foi. Porque todas as outras coisas não são mais do que hipóteses fantasiadas pelos nossos ideais, né? Então, quando a gente fala, então, sobre isso de se relacionar com um homem, né? Até que ponto que um problema é, de fato, de ser um homem que tem seus privilégios desde sempre, até que ponto se trata do impossível de se satisfazer plenamente, percebe? Acho que é aí que vocês pegam muito no ponto-chave, que é o cerne da coisa. Que é justamente o fato de que a gente não tem como tirar a prova real da vida, a gente não tem como ter certeza que é isso. O que a gente tem é como se levar a sério. E eu acho que, enquanto mulheres, a gente tem uma dificuldade da gente se levar a sério. Não tô dizendo enquanto mulheres, mas talvez não seja só para as mulheres, né? Obviamente isso tem relação com... Obviamente não. Mas isso certamente tem relação com o lugar de onde eu falo, o lugar de onde eu vivo, o lugar de onde eu sinto. E a gente, enquanto mulheres, tem uma certa... um lugar de destituição da nossa fala. E isso a gente vê, se a gente for estudar a história da histeria, por exemplo, a história da psicanálise no mundo, gente, vai assim com a história das mulheres no mundo, né? Então, a ideia da mulher histérica, por exemplo, é uma ideia de destituição da fala dela, né? Olha lá, tá tendo um ataque histérico, é coisa da sua cabeça, você tá louca, né? Então, a mulher, enquanto louca, é aquela que não tem valor, né? Da qual suas palavras não têm valor. E o problema disso é que a gente compra essa ideia, porque não há outra forma, né, de existir no mundo, senão nos identificando de alguma maneira a partir do lugar que o outro nos oferece. Então, é muito difícil da gente se levar a sério e a gente precisa se levar a sério. A gente precisa se levar mais a sério. Só que isso não quer dizer que tudo que a gente pense, tudo que a gente sinta, de fato seja passível de ser levado a sério. Então a gente chega num ponto que como saber se é paranoia ou se é intuição? Como saber se o que eu estou exigindo é o básico ou se eu estou exigindo o impossível? Como saber se isso aqui que está acontecendo e que eu estou sentindo um certo vazio
É apenas a própria vida sendo a vida e eu lidando com o fato de que não existe uma relação que seja plena, ou se o outro de fato não está comparecendo com seu desejo, com sua dedicação, tal como eu. E então, essas questões, elas são muito difíceis de serem respondidas, especialmente porque depois fica claro. Mas o problema é saber essa resposta na hora que você está vivendo. Porque o depois é o melhor professor. O depois, ele nos ensina muitas coisas. Só que o depois só chega depois. E a gente precisaria saber alguma coisa do depois antes. E isso não é possível. Bom, tudo isso para dizer que essa questão, eu acho que ela não é possível de ser respondida de uma maneira coletiva. Acho que é cada uma na sua própria história, na sua própria relação com o outro, que é desenhar aí um esboço de resposta, do qual só vamos poder obter uma certa validação depois. Para além disso, vale dizer que nós enquanto mulheres, fomos criadas para estar em parzinho. Acho que os homens também, né? Mas é porque para os homens me parece que são dadas outras opções. A solidão não parece tão terrível. Mas enquanto mulheres, nós fomos muito, muito criadas para estar em parzinho, entendendo que se você não encontrar seu parzinho, o problema é seu. Se você não puder manter o seu parzinho, também o problema é seu. A solidão é uma maldição. Você vai ficar pra titia, como se ficar pra titia fosse ruim, né? Você não pode ser chata, porque senão ninguém vai aguentar e tudo mais. Então, a gente tem inscrito, assim, na nossa pele, no nosso DNA, um pouco preciso estar com alguém a qualquer custo. E isso é muito problemático. Então, eu acho que uma coisa que vale a gente pensar sempre é... O que você quer com isso? O que você quer com isso? Isso, na verdade, é sobre tudo na vida, né? O que você quer com isso? Isso te interessa mesmo? Você quer isso genuinamente? Ou talvez você esteja achando que você quer isso porque alguém quis isso pra você? Enfim, não respondi, claro, mas espero ter iluminado com algumas novas questões. Um grande beijo pra vocês. Ai, gente, ela é Maravilhosa. sempre muito maravilhosa, né? A gente tem que pegar esse conteúdo inteiro Sim. e fazer um outro Podcast só desse conteúdo. podcast, Um episódio. né? Um episódio só disso aqui. De nós humanos, com os desejos e decisões, de que cada um é um. E de que o que ela disse, não tem como Sim. generalizar. Não, e quando ela fala que não sabe se a gente... Às vezes a gente não sabe se a gente tá exigindo o impossível ou só o básico, né? É muito real. Às vezes eu fico tipo, cara, será que eu tô exigindo muito? Aí eu volto, tipo, cara, não. Não. Tipo, eu só tô exigindo o básico. Sim, né? Tipo, total. Muito. É muito difícil. Muito legal, muito bom de ouvir. Se relacionar é difícil. Maravilhosa você! Maravilhosa. Mas é isso, né? Se relacionar é difícil. Mas gente. precisamos admitir que quando dá certo é muito gostoso. Muito gostoso. Mas isso é qualquer relação, não é? Relação de mãe e filha, relação de amizade, relação mãe-pai. Todas dão trabalho. Em todas a gente tem que ceder algumas coisas, né? Nunca é 100% a gente, né? Total. E é isso. E quando dá certo, é muito gostoso. Quando que você percebeu que o namoro com meu pai, tipo, ia virar casamento, ia virar alguma coisa maior, né? Foi muito cedo que vocês foram morar juntos e tal. Foi muito cedo, também foi muito rápido, né, Jujuba? Eu sou uma mulher muito prática, né? Muito objetiva. Algumas pessoas acham até que eu sou meio... o Otaviano fala, né? Você é muito grossa, amor, às vezes. Porque eu sou muito objetiva. Às vezes nem dou lá o boa tarde. Já chega, então, vamos fazer isso. E eu acho que eu sempre fui, assim, de um lado mais... E isso não é esperado de mulheres, né?
Fora que isso também não é um lugar assim... Se o homem já chega falando, resolvendo, eu acho que é mais aceitável. Acho que sim, também. Então, eu sempre fui muito prático, objetivo, então também foi muito rápido. Em meses, conheci e quando vi, eu já estava morando com o seu pai. Eu acho que talvez eu computasse, de fato, o morando como um namoro. Eu não estava computando que já seria um casamento e uma relação séria. Acho que eu não tinha isso em mente ainda. Era, cara, vou estar morando junto com meu namorado que já tem casa, né? Só que seu pai era muito mais velho do que eu. Sim. 23 anos, né? Então, acabou que virou aquela coisa... eu sempre me encantei muito pela mente das pessoas. Não só pelo visual, além de que ele também era muito, mas não é só o visual, eu me encanto pela mente das pessoas. Então, teve um encantamento todo muito rápido. A gente trabalhou juntos. Sim. Eu fiz... Verdade. Somos Todos do Jardim de Infância, que foi um remake. Fiz a Sônia Braga na versão 2. E aí, nessa versão, eu conheço ele. Lembro que a gente estava indo gravar e tal. E da gravação, a gente já saiu direto para o Baixo Leblon. E dali continuamos para sempre. Ele foi no dia seguinte, apareceu, aquela coisa toda. Eu, caraca, o que esse cara tá fazendo, né, gente? Aqui, tão presente, se fazendo tão presente. Eu acho que eu não sabia como vocês tinham se conhecido, sabia? Trabalhando. Eu acho que eu não sabia, engraçado, né? Tem até uma matéria disso e eu tenho o episódio. É? Aham. Eu novinha, fazendo, né? Ainda junto naquela época de vestibular, último ano, tudo Sim. junto. Foi quando eu conheci ele e quando eu vi, em meses, a gente já estava morando junto. Sim. Tudo muito rápido. E tem muita gente que fala que por vocês terem se divorciado, que pena que não deu certo e tal. Só que lá em casa a gente sempre falou, né, que deu certo. Vocês Super. ficaram 10 anos casados, moraram juntos, tiveram uma filha. Então, eu acho que isso ia dar certo. Porque as pessoas têm um ideal de que pra dar certo... Tem que ser para sempre. pra sempre. Não. Eu acho que não, né? Foram 11 anos lindamente vividos, muito bem aprendidos. Eu acredito muito em Maktub, era para ser. Sim. Então, acho que era para ser ele existir na minha vida. Acho que era para ser, para você ter nascido e existir na minha vida, porque senão não estaria aqui. Então, porque eu ia perceber, quando que você percebeu que, eu ia perguntar, quando que você percebeu que não era pra ser, que não estava mais funcionando vocês dois o casamento? Mas tem a tia Fê, a minha mãe tem um grupinho que ela chama de peruas, que são as amigas de longa data dela. E eu acho que foi a tia Fê ou foi a tia Paulinha que me falou que você já não estava muito feliz no casamento com meu pai e tal. E aí elas falaram, então divorcia, não é uma grande... Porque você casou muito cedo, então divorciou muito cedo também, né? Também. Enquanto suas amigas estavam começando vida. Tive você filha já tava muito cedo. divorciando. E aí que você falou, elas falaram, então divorcia e tal. E aí que você falou, mas antes eu preciso ter uma filha, um filho com o Marcos. E aí, então, tipo, antes de você me ter, já não estava dando muito certo. E você é sempre a pessoa que fala... Cara, quando o casamento já não tá dando muito certo, a pessoa acha que filho vai salvar. Não. Eu já dei esse conselho, né, inclusive. Por que eu dizia isso e eu sabia, doido? Porque seu pai queria muito ter outro filho, outra filha. E ele falava muito que queria conseguir ser o pai que ele não tinha conseguido ser para as outras filhas. Já tinha as duas, né? A Van e a Mari. E aí eu falava para ele, ok, então me respeita, deixa eu só acabar minha faculdade, porque eu não vou engravidar. Ok, então me respeita. Lógico, eu preciso acabar minha faculdade. Tudo bem, foi engraçado do jeito que você falou. Não, ok, me respeita no sentido de, cara, eu não vou me desdobrar, fazer a maluca. Já fazia 2 faculdades, fiz 3 novelas durante esses 5 anos. Óbvio. Era uma vida insana, ainda coordenava a casa. Muito nova. Muito nova, já virou durante... Com uma funcionária, Santa Catarina, que apoiava a gente. Então, era assim, roupa que manchava, eu levando para substituir, porque ainda por cima seu pai tinha um humor do cão, se ele soubesse brigar com a funcionária. Então, eu tentava disfarçar. Sim. Nossa, era tanta coisa acumulada que eu falei, deixa acabar a faculdade. Mas ele ficava sempre falando que tem que ter um filho, tem que ter um filho, tem que ter um filho. E eu entendi que realmente eu tinha que ter um filho com ele, que fazia parte de um processo nosso, um instinto, alguma coisa falou.
E eu achei que quando eu engravidasse e tivesse filha, ele fosse ser o tal pai que eu projetei, que ele falava que sonhava ser, que queria ser. Mas aí depois eu vi que não foi Sim. o que eu sonhava e eu já estava saindo muito sozinha. Ele nunca me impediu, nunca me limitou. Ele falava, pode sair com as meninas, sai com as peruas, mas, cara, Você eu quer tá queria junto, ter um companheiro para estar Sim, comigo, sabe? exatamente. Então, eu ia para carnaval sozinha, para as boates, para as festas. Eu já estava indo Uhum. muito sozinha, porque ele já não queria mais. E quando a gente teve você, também não foi o que eu imaginava. Eu falei, não. Falei, mas você disse que se tivesse a filha, você seria esse pai, mas você também não está sendo esse pai. Você também não está sendo mais o meu companheiro e namorado. Então, porque se ele se demonstrasse um puta pai, né? Sim. Pô, vamos lá, cara, maior paizão, Sim. releva aqui. A gente retoma, Que mas faz aí... você se apaixonar por outras coisas também, né? porque são vários os pilares, Camadas, né, do nosso amor, de quem está do nosso lado. Mas aí também não. E aí, por isso, eu me separei, você tinha 1 ano também, porque eu vi que não ia dar bom. Gente, falei muito, hein? Falei muito. Foi uma sessão aqui agora. Terapia. Exatamente. Bom, tô vendo que nesse episódio a gente vai ter que adiantar um dos quadros, né, Júlia Costa, que vai ser o nosso Café com Lágrimas. É. Então, roda a vinheta aí, Se pessoal. você diz... Bom, então eu vou continuar minhas perguntas polêmicas, né? Sim, senhora. Como é que foi pra você se apaixonar depois da separação? Gente, você tá muito babadeira hoje. Porque... Eu não sei, a primeira pessoa que você se apaixonou... Ah, não. Um lugar bem comum quando a gente se separa. Não. A gente teve... Um lugar bem comum, assim, quando a gente se separa, é um pouco voltar para um relacionamento com alguém que a gente já conheça. E eu acho que tem aquela coisa, né? Ai, será que... E se tivesse dado certo, né? E se? Que nem a Ana Sui falou, e se? E se? E foi isso que aconteceu. Então, eu voltei para o meu único namoro de verdade, Sim. que eu relatei aqui antes, o do tablado. Reatei e você adorava. E vocês muito presentes, muito juntinhos. Ficamos juntos um bom tempo, assim. Ele me ajudou muito para me reerguer mesmo, né? Porque... foi uma separação difícil, né? Foi uma separação muito difícil. Então, ele me ajudou muito, assim, a me reerguer. E eu acho que tem essa coisa que é muito gostoso quando você se dá conta de que tá se apaixonando de novo, né? Um tempo depois de um término difícil, uma separação difícil que nem foi a sua, com uma desilusão, quando a gente sai magoada mesmo, né? Eu nem tô falando de voltar a sair, de ficar com outras pessoas, mas eu tô falando desse sentimento mesmo de perceber que você tá pronta pra se apaixonar de novo, sabe? Sei lá, porque comigo, eu acho que eu tô nesse momento de... eu não sei se é por magoar. Eu não sei, eu não me vejo tão cedo num relacionamento de novo, assim. Corta para... Não, é que... Em que sentido? Ai, não sei, tô me enrolando aqui pra minha falar. filha, fala. Não, é porque assim, no meu... Ai, gente, tô com medo de dando muitos detalhes da minha vida e de ter muita gente consumindo, sabe? E as pessoas vão saber de quem que eu tô falando. Você acha? Ai, não sei, outro dia eu fiz um TikTok falando um negócio e surgiu tanto fantasma na minha vida, eu achava que ninguém via as coisas que eu postava. Tipo aquele da franja? Não, acho que você nem soube disso, cara. Eu postei um TikTok. Pelo visto, eu não soube. A mãe dele viu. Babado. Mas, enfim. Eu acho que... Porque, por exemplo, comigo... no meu último relacionamento que eu tive, mais sério, assim, e duradouro... A Júlia já namorou muito. Ela começou a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar muito cedo. Mas eu acho que teve uma coisa... Eu perdi meu pai muito cedo. Então, eu tive que meio que virar adulta muito cedo, né? A vida cobrou de mim, assim, um amadurecimento mais cedo. Eu perdi meu pai com 12 anos. Então...
assim, por mais que... Eu não acho que eu tenha vivenciado luto com 12 anos. É engraçado isso. Eu consumindo depois coisas de luto, a gente entende que nem sempre a gente vai viver o luto no momento que ele acontece. Lógico, você tinha 12 anos. Eu não entendia. E não foi uma coisa progressiva, onde se soubesse, tá foi doente, uma vamos morte nos muito despedindo. repentina, Não, foi uma morte muito repentina que a gente nem contava. Ninguém tava esperando. Foi uma outra... Foi um susto. Então, eu não acho que eu tenha vivido luto naquele momento. Mas, de alguma forma, eu tive que amadurecer por ter que lidar com questões, até porque foi uma morte muito exposta, né? Como a gente não gostaria, de uma forma que a gente não gostaria. Então, eu tive que lidar com muitas coisas, além do luto, que também me fizeram amadurecer mais rápido. E aí, acabei começando a namorar cedo. Comecei a namorar com 12 anos. Foi um relacionamento longo, não saudável. E depois vieram os próximos não saudáveis também. Mas o último relacionamento que eu tive já foi um relacionamento mais saudável. E foi depois de muito tempo sem me relacionar. Eu tava aí há uns 5 anos. Não, calma aí, a gente tá em 2024. Não, tava uns 3 anos sem namorar. Né? Sem namorar. Tava uns sem 3... se relacionar. Não, tava uns 3 anos sem namorar sério, assim. E aí, foi um relacionamento... Ai, meu Deus, será que eu me falo a verdade? Que se ele estiver vendo, talvez dê uma magoada nele, mas tudo bem, né? A gente edita qualquer coisa. Tá. Porque no meu nesse último relacionamento, eu não sinto que eu tava apaixonada por ele. Também não sinto. Mas foi muito importante pra mim viver isso. Mas eu acho que você tentou, porque Tentei, era uma pessoa legal do seu bem. lado. E aí foi a primeira vez que eu tava num relacionamento de alguém que me tratava bem, que me respeitava. E eu fiquei justamente nesse impasse que a Ana Sui falou, que era no sentido de, cara, se ele me trata bem e ele me respeita, quem sou eu pra não tá com ele, sabe? Eu tenho que me apaixonar, eu tenho que estar nesse relacionamento aqui. Aí, graças a Deus, eu faço terapia. E aí, o meu psicólogo falava, tipo, Julia, não. Antes de qualquer coisa, você precisa estar apaixonada e encantada sim. Aí eu vivi um dilema que eu falava, meu Deus, mas será que eu só vou conseguir me apaixonar por um cara tóxico, babaca comigo, sabe? Não, pois será que eu... não. E não, né? Esperamos que não. Não. Né? Muitos daddy issues. E me fizeram chegar até aqui, mas enfim. Era eu. Pra Quanto falar, tempo? Não, pra falar que é muito gostosa essa sensação quando a gente se sente Volta pronta. a apaixonar, pronta de novo pra se apaixonar. Eu acho que, dito isso, eu acho que eu ainda não tô pronta. Entendi. Né? O que Tá. você acha? Eu acho que você tá pronta. Eu super acho que você tá pronta. Nossa. Tá, mas... Super acho que você tá pronta. Mas era eu que ia responder. Quanto tempo depois? Acabei jogando para você. E eu acho que também foi muito rápido na minha vida. Eu acho que eu permiti abrir essa portinhola porque eu também já estava vivendo essa lacuna, que eu já estava sem um companheiro, uma pessoa comigo, de amor, de namoro, de companheiro, já estava mais distante ali e também não teve a figura do pai. Então, quando surgiu esse namorado do passado, e tipo assim, eu tinha me separado, tinha 3 meses e me descobriu. Oi, vi, separou, tá tudo bem, se quiser para sair, para conversar, eu, você e minhas irmãs. Porque eu lembrava das irmãs, a gente se encontra até hoje. Eu me lembrava das irmãs. E aí, para mim, foi um lugar super gostoso. Eu falei, lógico, que legal, vamos sim. E de novo de um relacionamento saudável. E eu nunca mais tinha visto. Então, foi muito rápido. 3 meses depois eu saí, primeiro com família. As coisas com você são sempre muito rápidas, né? Gente, uma depois loucura. Com o Tiano, minha mãe e Tiano se conheceram, namoraram e casaram em 5 meses. Pois é. Como é que foi? E ele se mudou para o Rio. Se mudou para o Rio. E a gente esperou vocês. E você já estava praticamente noiva, né? De outro cara, já pronta, com casa comprada, tudo. Então, assim, por mais que tenha sido muito... Como é que foi você se sentir pronta? Eu acho que, nesse caso, a pergunta não é nem se sentir pronta para se apaixonar pelo Tiano, porque acho que você não se sentiu, aconteceu. Mas eu acho que quando você se sentiu pronta para colocar um ponto final no outro relacionamento e sentir que deveria iniciar com o Tiano, né? Então, quando eu via... Tiano... Bom, sempre deixar claro que Tiano é o Otaviano. Vou falar isso muitas vezes para os nossos ouvintes. A gente chama ele de Tiano e de Ota para o mundo. Eu, quando conheci o Otaviano lá no evento, cara, a gente teve uma conexão e um todo tão parecido. Foi
uma sinergia, uma sintonia, e gosto, e piada, e jeito, que eu falei, caramba, como esse cara parece comigo. E o meu casamento com seu pai me deu a certeza de duas coisas. Eu vou falar uma que eu já sei. Fala, Júlia. É mentira que os opostos se atraem. Ai, gente, eu acho. Eu sabia que era isso. Ela Eu sempre acho, fala. porque a gente era muito oposto. E aí, era isso. Aí eu passei a fazer as minhas coisas sozinhas. Não que ele me impedia, nunca. Sim. Mas eu não queria estar sozinha. Eu queria ver o nascer do sol aquele dia às 5 da tarde, ou então capotar às 9 da noite. Eu Mas sei, que nem eu com aquele meu namorado tão que era o gostoso. cycle quando- do exercício físico. E aí ele me deixava sair sozinha pra night. Mas Mas, tipo, eu aí- queria estar com ele. Aí ele falava, É. mas vai sozinho. Eu, cara, mas eu queria que pelo menos algumas vezes você ia comigo. Aí eu fui Exato. fazer uma maratona. Eu cedi, mas ele não cedia. Não dá certo. Então, a primeira coisa é que eu acho que, assim, podem se atrair, mas eu não acho que vão se sustentar. Sim. E a segunda é a gente não muda ninguém. Ah, é. Essa também, droga. Esqueci. Essa é uma maravilhosa. Essa é uma clássica A também. gente tem a certeza, quando é novinha, que a gente vai mudar. E eu tinha certeza que eu ia mudar o seu pai. É. Mas eu tinha uma certeza absoluta. Falei, claro que eu vou. Um jeitinho, ele tá na minha, nananã. Só que a gente vê que a gente não muda a outra pessoa. Sim. A gente tem que amar a outra pessoa e a pessoa amar a gente com todos os nossos defeitos e delicadezas, como diz nossa Clarice Lispector, maravilhosa. Eles fazem base na nossa sustentação. Sim. A minha pisada... É porque os defeitos, quando você tá apaixonado, eu acho que a questão é justamente essa. Os defeitos não ficam tão grandes, né? Tipo, eu não sou apaixonada. Assim, eu não sou apaixonada no sentido de paixão romântica pelo Tiano. Então, os defeitos do Tiano, pra mim, batem muito mais forte. Assim como eu não sou Exato. apaixonada de paixão romântica por você. Então, os seus defeitos pra Mas, mim batem mais por forte. exemplo, a Lola, que você é apaixonada. Oh, o ronco da Lola. A Lola é a não coisa ronca. mais A Lola linda. não Quando ela ronca. O Totó que ronca. Quando ela ronca. Ela não ronca, mãe. É a Lola. coisa mais linda. Lola Quando ela não. reclama agora que Ela tá com reclama fome. bastante, mas ela tá Ela velhinha. também é fofa. Muito Então, mesmo os coitadinha. defeitos dela, pra você, são beleza. Cara, a gente tá se desviando muito. Mas é isso. É isso que eu ia falar. Que eu sabia que não ia mudar a pessoa, sabia que não que o oposto não ia mais me completar, e foi muita sintonia de cara com o Otaviano. Então, eu voltei com a certeza de que eu tinha que terminar com a pessoa que Sim. eu ia me casar. É, porque se você sentiu isso com outra pessoa, significava que não estava certo. Né? Mas eu não sabia que eu ia me casar com ele. Jujuba, você lembra do que você sentiu quando eu te contei que ia casar com Otaviano, com Tiano? Cara, eu lembro, tem uma história muito boa, né, em relação a isso. Que é, vocês casaram, foi tudo muito rápido, não sei o quê. Eu tinha, a gente super deu match de darmos certo um com o outro, da nossa relação. E aí vocês iam sair de lua de mel, vocês iam pra Grécia, tava tudo certo, não sei o quê. Só que é isso, a minha vida inteira foi tipo... A minha vida inteira até então, né? 6, 7 anos. Foi quando minha mãe casou com o Tiano. Era só eu e minha mãe, sabe? Eu ia pra casa do meu pai de 15 em 15. Então, não era uma coisa super presente na minha vida. Então, era muito eu e minha mãe, sabe? Não tinha irmã nem nada. Então, a gente era muito grudada. E aí, entrou, tipo... E minha mãe tinha namorado, mas a gente não morava... Nenhum tinha morado junto com a gente. Sim. Então, era a primeira vez de outra pessoa morando junto com a gente, sabe? E aí, eu fiquei meio... Tipo assim, né? Aí, eles iam pra Grécia juntos, não sei o que, já tava tudo certo. Só que era a primeira vez que eu ia ficar sem minha mãe tanto tempo. Ela só viajava a trabalho, era rapidinho. E aí, todas as outras viagens de férias eram comigo. E aí, a primeira vez, eu chegava na escola, deprê, assim, de cabeça baixa, tava muito triste. Aí, minha professora, tia Márcia Ferretti. Eu amava a Nossa, tia Márcia lembro. Ferretti. Ela me ajudou muito. Ela falou assim, mandou pra escola. Ela falou assim, por que você tá tão triste ultimamente, hein, Júlia? Aí eu falei assim, ai, tia Márcia, minha mãe vai sair, né, lua de mel com o meu padrasto e tal, novo. Tô muito feliz, mas, poxa, vou ficar muito tempo sem ela. Aí eu lembro que a tia Márcia mandou um bilhete. Eu não sei agora se foi pro meu pai ou se foi pra vocês. Pra Tiano, quem Então, soube? mas foi pra vocês direto. É. Mandou pra vocês, aí eu cheguei em casa. Nessa época, o Tiano, assim que se mudou pro Rio, ele largou o emprego dele lá em São Paulo, ele veio aqui pro Rio e virou dono de casa, né? Só que
Ele jogava videogame o dia inteiro. Eu acordava às 6 da manhã pra ir pro Tadinho, colégio. ele tava fazendo os contatos, mudando a vida dele toda pra cá. Ele tava virado ainda jogando videogame. Tipo, ele jogava muito videogame. Aí depois ele teve que cair na realidade e acabou essa vida. Ser adulto. E aí eu cheguei lá, ele ficava no sótão jogando videogame. Aí eu Tiano, vamos conversar e tal, o que tá acontecendo? Ele, nada, porque eu soube que você tá um pouco triste, tô reparando e tal. Não, tá tudo bem. Ele já sabia o motivo, já sabia tudo. Aí ele, então. Aí ele perguntou. Deixa eu adivinhar. Me dá 2 chances pra. Não, deixa eu adivinhar. Eu falei assim, tá bom, você tem 10 chances. Tipo, por favor, adivinhe. Aí ele chutou 2 primeiras quaisquer, que ele já sabia o que era. Aí na terceira ele, porque eu vou sair pra viajar com a sua mãe e tal, a gente vai pra Grécia. Aí eu, tô muito triste, eu vou ficar muito tempo sem a minha mãe. Aí, enfim, eles mudaram tudo e a gente foi pra Disney da Califórnia na lua de mel deles. Então eu lembro que sim, eu senti um ciúminho, uma coisa, mas eles sempre contornaram pra eu lidar da melhor forma com isso. Olha só, esse modelo de relacionamento aberto é uma coisa que muita gente da sua geração sustenta hoje nas redes, ou pelo menos declara aí nas redes, né? Mas a gente sabe que é uma coisa complicada. Você acha que tem um pouco, assim, um desejo de se mostrar super liberal? Faz parte? Eu acho que, assim, eu vou falar por mim, né? De novo, eu não sei se eu consigo responder por uma geração inteira. Mas, cara, por mim, sim, eu posso dizer que eu jamais conseguiria estar num relacionamento aberto. E agora. Deve ser muito difícil. Assim, make monogamia great again. Please. Porque, sem querer parecer conservadora e cabeça fechada, mas pra mim, Júlia não conseguiria. Então, acho que tem uma coisa assim de, vamos liberar. Eu acho super cool, queria muito ser do relacionamento aberto, mas não sou essa pessoa. Eu acho muito que é de cada um, gente. Acho que não dá para ditar uma regra. Tem gente que é mais solta e que funciona e que tem um outro tipo de relação com o outro. Eu acho que realmente é de cada um. Agora, seguindo o nosso roteiro, bem bonitinhas, né? Que hoje a gente deu uma fugida legal. Foi. Então vamos com o Na Minha Época Era Diferente. Hoje vocês têm uma coisa muito estranha, que é terminar com uma pessoa e ter um outro término, que é deixar de seguir e acompanhar, né? Porque na minha época não tinha a internet, não tinha essa rede social. E como faz para superar, assim? Cara, sabe que eu vivi isso essa semana? Eu descobri que o meu último ex me bloqueou e me desbloqueou pra eu parar de seguir ele, ou me removeu como seguidor. Ele já tinha me dado um follow. Mas eu não sou a favor dessa coisa de dar um follow, não. Eu acho meio infantil isso. Também. Eu acho que, tipo assim, óbvio, se te fez mal, se o cara é um escroto, babaca, um babaca, assim, fique à vontade. Mas eu acho que quando não, é meio infantil, sabe? E aí, se tiver. O que eu faço é que, tipo, se eu ainda tenho aquele sentimentozinho, ainda me dói um pouco ver, eu oculto ele pra mim, aí eu não vejo as postagens dele. Mas eu não sou a favor de apagar, não. E eu também não apago post nas minhas redes, não. Nem se o cara foi babaca. Mas eu acho que isso é porque eu sou pessoa pública, né? Então, Pois tipo assim, é, se eu porque tem apagar, esse lado. Aí eu vou já dar vão corda falar. pra falar. É. Então eu prefiro não dar corda. E eu lembro que uma vez me pegaram saindo com outro cara e eu namorava um cara que também era pública e falando que eu tava traindo. Aí eu falei, cara, não, eu já tinha terminado, só que eu não tenho obrigação de ir lá e avisar, olha, gente, agora eu terminei meu namoro, então tem um date semana que vem, tá? Tipo, eu já tinha terminado, não tava traindo ninguém, mas... Tem que prestar esclarecimento, né? de Para todo tudo. mundo e para a sociedade. Não basta tirar a foto do porta-retrato, você tem que ir lá e você tem que, né, esclarecer no feed. É engraçado isso hoje. Acho muito engraçado. Agora eu. Como que vocês stalkeavam antes de existir rede social? Porque hoje em dia, às vezes, eu vou pro date, eu já sei o nome da tia do cara, né? Que eu já stalkeei horrores. Nossa, gente. E eu tenho que dar uma disfarçada. Ele me Júlia, conta uma coisa. A Júlia é uma loucura. Eu sou stalker. Vocês não estão entendendo. Eu sou stalker. É uma loucura, porque ela fica sabendo que quem viu, que segue, que olha ali, aquele lá. Eu falo, eu sou gente, stalker. E olha que não é por
muito tempo livre por falta do que fazer, não. Mas é que eu sou stalker, realmente. Mas, cara, na minha época... A minha mãe não é a melhor pessoa pra responder, gente. Porque mesmo se existisse, ela não seria stalker. A minha mãe não tá não nem aí pra seria. nada. Realmente eu não seria. Mas, na minha época, era na base da fofoca. Amiga, vem pra essa festinha aqui americana que fulano já chegou, sabe? Era na base da fofoca. Ligava no Mas telefone. isso não é stalker, saber que a pessoa tá numa festa. Isso é o básico, né? Não, mas saber se ele chegou sozinho, se chegou com alguém. Era na base do o telefone fixo com fio, que a gente puxava Era esse que vocês fiozão tinham, aqui, né? ó. Puxava a extensão Mas lá posso pro falar, quarto. eu acho até bom, eu acho melhor, assim. Devia ser melhor. Não, era gostoso. Não que a se gente envolve com a vida ficava alheia também, horas melhor. ali e ela falava, não, ele chegou sozinho, não É. chegou com ela chegou depois desacompanhada, mas eles não se falavam, tá? Você já sabia um Sim. pouco do que estava acontecendo com a pessoa. Gente, era um outro mundo, né? É. Uma outra época, uma outra era. Bom, depois de deixar claro que o stalkear tem que ser feito com muita parcimônia, né, né, Júlia? Porque a gente não está falando de perseguir Não, ninguém. mas eu não sou You, não, a série da Netflix. lá. É, Eu não, sou pelo amor de Deus, longe disso. dentro da lei. É um stalker dentro da lei. E do... Ai, gente, daquele outro lá, daquele outro que ele dirigiu. É a Yu? Que a Ele mulher quem que dirigiu? fica... Ele quem? You? Beberrena. Beberrena, aham. Beberrena. É, bizarro. Não, isso aí é Cara, bizarro. bizarro, Horrível. bizarro. Mas vamos agora para um outro quadro intitulado com esse nome, em minha homenagem, que é Criada a Leite Ninho. Então, me conta, você, lindinha, criada assim a leite ninho, você já passou por dor de cotovelo, por um carinho que hoje você pensa, Jesus, onde eu estava com a cabeça? Calma, antes, o que você chama de dor de cotovelo? Dor de cotovelo, aquela dor de amor. Sofri por aquela pessoa e hoje eu olho e falo, Jesus, como eu já pude Entendi. sofrer por ele. Porque pra mim, dor de cotovelo é tipo recalque. Mas não. É, poderia ser, mas aqui no caso a gente está Tá. falando dessa dor de Dor amor. de amor. Cara, se eu já passei por isso, apenas essa é a minha vida. Tô querendo abrir um pouco, né, pra galera. Me humilhar, né? Um pouco. Apenas essa é a minha vida, assim. Como eu já deixei bem claro que eu tenho um dedo podre duca. E, enfim, sei lá, não sei mais como me humilhar. Eu passo por isso de mês em mês. Se bem que agora não. Agora eu tô numa fase que agora eu tô numa fase meio Vera Fischer. Eu só pego homens fora do Brasil. Só quando eu viajo. Aqui no Brasil, eu não pego mais. Só no carnaval que eu A Vera Fischer declarou Ou isso? foi a Xuxa? A Xuxa. Foi a Xuxa. A Xuxa. Foi a Xuxa. Ah, Então foi a Xuxa. Agora eu tô numa fase meio Xuxa, que eu só pego homens fora do Brasil, entendeu? entendi. Que aqui Então, no Brasil não tem, não, né? aqui acabou. Tá. Aqui realmente acabou. No máximo, quando tiver rolando um WSL campeonato de surf. Ih, voltou. Não, a Maria Parafina que mora em mim nunca morreu, amor. Voltou pra esse lugar, mas você Nunca tinha morreu. dado uma Não, pulada, é que mas eu tô no tudo momento bem. de homens herês esquerdomacho também, mas... A gente precisa fazer um sobre isso, Tá. né? Dos homens que existem. Bom, a gente está chegando ao fim desse episódio, né? Tá claro que a gente vai voltar a fazer essa DR, porque ainda tem muito para falar disso, vocês estão percebendo. E eu espero que vocês aí do outro lado também tenham curtido essa nossa DR. É isso, gente. Se apaixonem com cuidado. Tentem não ter o mesmo dedo podre que eu. E não se esqueçam, se a gente tem algum adolescente aqui assistindo, dor de amor também passa. Eu sei que parece o fim do mundo, mas eu juro que não é. Passa, gente. É isso. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Beijo, Até semana que vem. Tô aqui com a Xuxa. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos.
A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E a nossa social media é a Beatriz Guilhermino, com assistência de Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.